O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passamos agora para o match, no qual a gente segue repercutindo a invasão russa à Ucrânia, além de outras notícias do velho continente. A Anistia Internacional diz que tropas da Ucrânia colocam civis em perigo na guerra. Um relatório da Anistia Internacional foi publicado nessa quinta-feira, dia 4, e usando um termo muito utilizado no Conselho de Segurança da ONU, está dando mau rebu. Não adianta você balançar a cabeça. Esse é o português correto. Esse é o português. Eu vou denunciar, você está comendo um batom durante a nossa gravação. Que você trouxe pra mim. Eu trouxe porque eu sou um amorzinho. Eu tô de bico seco. Mas, voltando aqui para o assunto bem mais sério, a Agnes Callamard, né, secretária-geral da Anistia Internacional, disse que a Ucrânia tem adotado um padrão de estabelecer bases militares e operar equipamentos em áreas residenciais povoadas, transformando civis em alvos militares em meio à guerra contra a Ucrânia. Ela disse que estar em uma posição defensiva não isenta militares ucranianos de respeitar o direito internacional. Tá? O relatório foi fruto de 2 meses da presença de pesquisadores da ONG entre abril e julho, não é nem 2 meses, né? De abril a julho, nas regiões de Kharkov, ou Kharkiv, né, para os ucranianos, Mykolaiv e no Donbas, tá? Onde, né, nós temos os principais confrontos. Segundo o relatório, escolas e hospitais foram utilizados como bases por tropas ucranianas. Pelo menos 5 hospitais foram utilizados em circunstâncias assim. Segundo o relatório, usá-los para fins militares é uma clara violação do direito internacional. E até porque daí na guerra de narrativas, quando a Rússia, né, detectava o uso de equipamentos como esses e acabava atacando, a retórica ucraniana era que estavam atacando locais civis, né? Mas se a finalidade é transformada, é justamente isso que a anistia está apontando, essa contradição por parte, né, das tropas ucranianas. Então, mas e aí o próprio relatório da Anistia Internacional agora também é tema dessa discussão, porque o governo ucraniano, pelo seu chanceler, Dmytro Kuleba, e pelo seu assessor da presidência, Mikhailo Podolyak, acusaram a Anistia de participar de uma campanha de desinformação e propaganda russa para desacreditar as forças armadas ucranianas. A principal questão, ao meu ver, é o seguinte: os integrantes ucranianos da Anistia Internacional publicaram uma nota bastante extensa. Eles são coordenados pela diretora Oksana Pokalchuk. Ela é, então, a diretora da Anistia Internacional Ucrânia. Por essa nota, os integrantes ucranianos da Anistia Internacional afirmaram que as objeções e as observações dos pesquisadores ucranianos, dos integrantes ucranianos da ONG, foram desconsiderados e que eles foram excluídos do processo de elaboração do relatório. Tá? Aí, hoje, a publicação do relatório foi ontem, né, dia 4. Aí, hoje, tá, dia 5 de agosto, a diretora, a mesma diretora que eu acabei de citar,
a Oksana Pokalchuk, disse que iria renunciar, dizendo que os valores dela e da liderança da Anistia Internacional seguiram caminhos diferentes e que a Anistia Internacional não aceitou as respostas do Ministério da Defesa da Ucrânia e que a organização criou um material que apenas apoia narrativas russas, usando o mesmo termo que você usou mais cedo, e, sob o suposto intuito de proteger civis, esse relatório se tornou uma ferramenta de propaganda russa. E aí, por que ela falou isso? E talvez isso tenha ligação até mesmo com a renúncia dela. Que o Ministério da Defesa russo compartilhou o relatório nas suas redes sociais, basicamente falando, olha, o que nós dissemos esse tempo todo, agora está provado pela Anistia Internacional. O Ministério da Defesa ucraniano disse que o relatório é enviesado porque ele tenta equalizar a agressão não provocada com o direito de autodefesa ucraniana e que materiais bélicos tenham sido colocados em áreas povoadas para a defesa dessas regiões povoadas, segundo a resposta do Ministério da Defesa ucraniano. E também hoje, tá, dia 5, aí o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, disse que a Anistia Internacional quer culpabilizar a vítima no seu relatório. Se alguém escreve uma denúncia em que vítima e agressor são de alguma forma equiparados, se alguns dados da vítima são analisados, as ações do agressor são ignoradas, isso não pode ser tolerado. Por que ele disse ações do agressor ignorados? Porque uma das denúncias do relatório é a presença de baterias antiaéreas em áreas povoadas. E aí, naquela resposta do Ministério da Defesa ucraniano, eles falam, olha, a gente botou baterias antiaéreas nas cidades porque os russos estavam atacando as cidades, ué. Né? Então, enfim, usando o termo que você usou e que a agora ex-diretora da Anistia Internacional ucraniana, esse relatório vai se tornar talvez a principal questão nessa guerra de narrativas e nessa guerra de acusações, tá? Em que a Rússia vai falar, olha, os ucranianos usam civis como escudos humanos, está aqui a Anistia Internacional provando isso. Tá? E a Ucrânia falando, o relatório da Anistia Internacional ignorou os pesquisadores ucranianos, ignorou as respostas do Ministério da Defesa ucraniano e produziu um relatório enviesado. Essas vão ser as trocas de acusações. Falando em trocas de acusações, meu caro Matias, né? E assim, claro, poxa, Felipe, mas vocês passaram meio rápido e tal. O relatório, vocês podem ler ele na íntegra, tá? Para quem se interessar, quem desejar, quem trabalhar com direito internacional, coisa assim. Também nessa guerra de acusações, imagens de satélite mostrariam que aquela explosão num campo de prisioneiros, que a gente comentou semana passada, que teria deixado 50 prisioneiros ucranianos mortos, as imagens de satélite mostrariam que a explosão foi de dentro para fora. Ou seja, ela não seria uma explosão causada por um ataque externo. Ela seria uma explosão causada internamente, que é a acusação da Ucrânia. A acusação da Ucrânia é que os russos mataram aqueles prisioneiros de guerra, que foram tomados como prisioneiros em Mariupol, e para esconder, né, as execuções, encenaram essa explosão para falar, olha, eles foram mortos no ataque ucraniano. E também em troca de acusações, nós ainda temos mais duas. Uma delas é que nós tivemos combates perto da região da usina nuclear de Zaporizhia, né, que é a maior usina nuclear, o maior complexo, né, de usina nuclear da Europa. E o incêndio próximo à usina nuclear, né, os russos falam, o que causou incêndio foi um ataque de artilharia ucraniano. O que os ucranianos falam é que os russos iniciaram incêndio, as ações das tropas russas. E, finalmente, no último dia 31, né, dentro dessa troca de acusações, nós tivemos um drone que atacou o quartel-general da Frota do Mar Negro da Rússia, em Sevastopol, tá, na península da Crimeia, tá, em meio aos preparativos do Dia da Marinha na Rússia. A gente vai até falar um pouco mais do Dia da Marinha Russa.
O drone deixou pelo menos 5 soldados feridos, forçando o cancelamento do desfile militar em Sevastopol. Tá? As autoridades russas afirmaram que a Ucrânia, né, atacou Sevastopol, já a Ucrânia negou, afirmando que foi um teatro russo para ser uma provocação deliberada e dizendo que a libertação da Crimeia ucraniana ocupada se dará de outra maneira muito mais eficaz. Tá? Lembrando que aí existe uma questão, inclusive, legal, que para os russos a Crimeia é território russo. Então, se a Ucrânia deliberadamente atacar a Crimeia, a Rússia pode falar, olha, estão atacando o nosso território, vamos utilizar outros tipos de armamentos, o que pode, inclusive, entrar na possibilidade de armamentos nucleares. Então, essa é a parte de troca de acusações, né, e, né, disputas narrativas. Indo para o fronte, especificamente, né, nós temos 2 notícias. Uma delas é que no último sábado, dia 30, num pronunciamento, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu que os civis ucranianos que residam no Oblast de Donetsk deixem suas casas, dizendo que quanto mais pessoas deixarem Donetsk agora, menos pessoas do exército russo terá para matar e, por favor, fiquem longe das zonas de combate, ou seja, ordenando aí uma evacuação geral dos últimos residentes do Oblast. E a outra notícia do front é que a Rússia afirmou ter destruído 6 dos 12 sistemas HIMARS, né, que foram entregues pelos Estados Unidos à Ucrânia, com o uso de mísseis balísticos. Tá? Isso foi uma declaração do ministro da Defesa da Rússia, o Sergei Shoigu, dizendo também que cerca de 200 foguetes, né, 200 munições, foram destruídas em um depósito. A Ucrânia negou essa possibilidade. Briga de narrativa, fronte, agora vamos para energia, com 3 notícias. Primeira delas, a Gazprom, né, a gigante russa do gás, disse que não vai mais fornecer gás à Letônia, pois o país não estaria cumprindo as condições de pagamento. Né? Aquela questão de, tem que pagar agora pelo gás em rublos, então vocês não querem pagar em rublos, então a gente não vai mais fornecer gás. Tá? No caso da Letônia, cerca de 1/4 da energia do país tem origem no gás natural, e desses, hoje, apenas uma fração seria de origem russa. Tá? Segundo o Ministério da Economia da Letônia, a medida da Gazprom não terá grandes impactos na economia do país. A segunda notícia é que a Alemanha, né, agora formalmente acusou a Rússia de enrolar, de lenga-lenga. Né? Por quê? Porque a Alemanha fala, olha, a gente não vai poder ficar fornecendo gás aí pelo Nord Stream 1, né? Porque a gente está fazendo a manutenção das turbinas, né? Tinha turbina que estava lá no Canadá e tal. Aí o ministro da Economia da Alemanha falou que isso daí era uma farsa, que a Alemanha estava criando uma situação para chantagear, para explorar o gás. E como eu tinha falado na semana passada, mostra que nessa questão em específica, a Rússia tem mais poder de barganha do que a comunidade europeia, né? Porque a dependência do gás russo é maior para a Europa Ocidental do que isso representa para a balança comercial russa. No curto prazo, sim, né? A gente comentou, por exemplo, os contratos com a Argélia, né? Catar, aí, Azerbaijão, vamos falar mais do Azerbaijão daqui a pouco. É como diria aquela série da HBO, Winter is Coming. E falando nisso, né, que os países europeus, a gente comentou acho que semana retrasada, né, eles estão estocando gás em preparação para o inverno, justamente. Mas aí dessa vez agora, o premier da Alemanha, o Olaf Scholz, disse que a Rússia está simplesmente enrolando, né, bloqueando a entrega da turbina, ou seja, que o problema mecânico, digamos assim, entre aspas, tá, no gasoduto, estaria sendo causado intencionalmente pela Rússia, né, para demorar a manutenção, para impedir a normalização do fornecimento de gás, que hoje está em 1/5 da capacidade do gasoduto.
tá? A tal turbina tem 12 metros de altura e 20 toneladas, tá? Então, assim, é uma senhora turbina, tá? E, finalmente, a OPEP chegou a um acordo na última quarta-feira, dia 3, para ampliar a produção de petróleo em mais, né, 100 mil barris por dia em setembro, tá? Atendendo aí, então, o pedido do Joe Biden, embora, né, não seja um aumento tão substancial quanto o especulado, né, se falava até em 500 mil de barris a mais por dia, mas, de qualquer maneira, vai aumentar a produção, o que deve impactar o preço, consequentemente agradando o governo dos Estados Unidos e também os governos da Europa Ocidental. Do gás, nós vamos para os cereais, tá? Para os grãos, né? Se preferirem, né? Os termos. Lembrando, a Ucrânia é uma potência agrícola nesse ramo, nessa produção. E no último dia 1º de agosto, o primeiro navio pós-acordo dos cereais saiu do porto de Odessa, tá? Carregando, né, uma carga de cereais. O navio, inclusive, ele foi inspecionado já pelas autoridades conjuntas, né, na Turquia. Lembrando que, pelos termos do acordo, os navios, né, que vão entrar e sair, eles serão inspecionados por autoridades da Rússia, da Turquia, da Ucrânia e funcionários da ONU para impedir o trânsito de armas, né? Então, lá na carga de trigo, lá no meio, né, você tem um veículo blindado, alguma coisa assim. É um navio de bandeira de Serra Leoa, chamado Razone, tá? E ele vai para o Mediterrâneo. Além desse navio, né, que foi o primeiro a sair, hoje saíram outros, né, zarparam, né, outros 3 navios, né, de portos ucranianos carregando cereais. E um deles, inclusive, sob bandeira da Libéria. E aquele navio que havia sido detido no porto de Beirute, né, no Líbano, né, que a Ucrânia falou, o Líbano, esse navio que está aí, ele está com cereais roubados da Ucrânia. A Rússia roubou os cereais, né, que estavam ali nos depósitos e nos silos e está vendendo. Aí, as autoridades libanesas apreenderam o navio e essa semana a carga foi liberada, tá, afirmando que a carga era legal. E agora, então, a carga foi liberada e ela será direcionada para a Síria, que também sofre, né, aí com escassez de grãos. E por último, em relação à questão dos grãos, né, nós tivemos a morte do empresário, né, do principal empresário do setor agrícola ucraniano, especialmente do trigo, o Oleksiy Vadatursky. Tá? Ele e sua esposa Raíssa estavam em sua casa na cidade de Mykolaiv e a casa deles foi atingida por um míssil russo. E, segundo as autoridades ucranianas, pode ter sido um assassinato direcionado, tá? Para prejudicar o setor e prejudicar eventualmente as exportações ucranianas de grãos. Tá? Ele que era uma figura bastante respeitada na Ucrânia, porque ele não era considerado ali dos oligarcas, né? Aqueles caras que ficaram ricos a partir de esquemas das propriedades das empresas pós-União Soviética. Ele seria, né, ali entre aspas, né, um self-made man, né? E ele que fazendeiro e tudo mais. Tá? Então, a sua casa foi atingida por um míssil em Mykolaiv, e comenta-se que pode ter sido um assassinato deliberado, né, e não apenas um efeito colateral, alguma coisa assim. Energia, cereais, agora vamos para outras notícias da guerra aí, ligadas à guerra como um todo, né? Notícias variadas. Primeiro, como a gente mencionou, no último domingo, dia 31, nós tivemos o Dia da Marinha da Rússia. E com isso foi lançada a nova doutrina naval do país, que consagra, né, o Ártico e o Mar Negro, claro, né, mas consagra o Ártico aí como um principal objetivo geopolítico de influência naval russa, coloca os Estados Unidos como principal rival do país. Né? O Putin participou das cerimônias em São Petersburgo,
né? Tivemos ali um desfile naval, né? Com cerca de 40 navios e submarinos. Comentou-se, né, da possibilidade, né, de novos mísseis, tivemos o desfile de novos mísseis, e a nova doutrina naval tem 55 páginas, né, e busca delinear a política estratégica russa em relação à sua presença nos oceanos e na assunção de funções globais. Aí no dia 1º de agosto, a Santa Sé anunciou que o Papa Francisco vai se encontrar com diferentes líderes religiosos nos dias 13 a 15 de setembro em Nur-Sultan, capital do Cazaquistão. Muito provavelmente esse encontro vai envolver o patriarca Cirilo, líder da Igreja Ortodoxa Russa, né? E o Cirilo e o Papa Francisco, né, trocaram aí algumas declarações pouco amistosas, né, dizendo que não se pode ser o coroinha de Putin. Lembrando que os dois se encontraram em Cuba em 2016, o primeiro encontro entre um papa da Igreja Católica Apostólica Romana e um patriarca da Igreja Ortodoxa Russa desde o Grande Cisma, em 1054. Né? Então é possível que tenhamos agora o segundo encontro desse tipo e hoje... E o Cirilo, que apesar de ortodoxo, é muito devoto do santo peruano San Martín de Porres. Vocês tinham que ver a cara do Matias ao fazer a piadinha. Mas tudo bem. Eu conheci esse santo por causa daquele filme do Val Kilmer. O Santo. Não, mas estou falando de Carrossel mesmo. Se a piadinha é de Carrossel eu não peguei. Eu pensei que era uma piadinha com estar de porre. Não. Então eu não peguei a piada, eu peço desculpas, eu sou burro. Mas a cara do Matias foi sensacional. A cara de tipo de menino aprontando. E hoje o Papa Francisco se encontrou com o bispo Antoni de Volokhovsk, que é o número 2, né, da Igreja Ortodoxa Russa. O encontro foi no Vaticano, em Roma. Tá? Aí, continuando, né, no último dia 2 de agosto, um post da conta oficial do ex-presidente russo Dmitry Medvedev, na rede social VK, né, o Facebook russo, disse que a Geórgia e o Cazaquistão são criações artificiais que devem ser retornados, né, ao mundo russo. Depois de 10 minutos, a publicação foi deletada, porém o print é eterno. E aí o assessor do Medvedev, chamado Oleg Osipov, disse que o Dmitry Medvedev não escreveu aquele post e que o post foi obra de um hacker. Eu achei que ia falar que foi um primo, né? Tem história do primo, né? Então, meteu essa, que foi o hacker. Agora, primeiro, a gente sabe que isso é uma desculpa esfarrapada, que o problema do post mesmo foi ele ter incluído o Cazaquistão, que hoje é um país próximo, né, que é um país próximo da Rússia, então ia pegar muito mal e ele deletou logo depois. Sei lá, bateu uma crise de consciência, ou alguém deu um toque nele e deletou. Mas assim, lembrando que em 2008 nós tivemos a guerra entre Rússia e Geórgia, né, por conta da região da Abkhazia e da Ossétia do Sul. Nós temos uma grande população russófona dentro do Cazaquistão. O Cazaquistão, como um estado independente, né, ele existe há 30 anos apenas. A Geórgia, né, ainda tem toda uma questão ali de diferenças culturais mais aprofundadas. Teve ali a esfera de influência com o Império Persa. Já o Cazaquistão, ele tá dentro ele fez parte do Império Russo desde o século XIX. Uma região habitada por populações túrquicas nômades, então você tem ali uma confluência de culturas também. Mas sempre lembrando, por exemplo, que Joseph Stalin, que a gente vai falar posteriormente no programa, é georgiano, né? Sim. Mas assim, em relação ao post do Medvedev, eu acho interessante a gente não só fazer piada, a gente aproveitar para duas coisas. A primeira a não ser que alguém me mostre uma árvore cujo fruto é um estado nacional, todo estado nacional é uma criação artificial, né? E isso é um comentário que a gente vê muito, assim, não, porque tal estado artificial, todo estado é uma criação humana, tá? Então assim, você quer usar um argumento naturalista, me mostra uma comunidade de primatas que fez um estado nacional, sabe? Então fala, não, o estado é natural, ó, os gorilas das montanhas também fazem, o orangotango de Sumatra também faz, entendeu? É uma coisa natural dos primatas. E segundo, isso é sempre parte de uma retórica historicista, né, que é aquela coisa, o estado do outro é artificial,
o Estado russo, né? Como assim, não? O Rus, né? A Rus de Moscou, né? República de Novgorod, é uma criação natural, um desenvolvimento natural, orgânico, né, social, é um Estado legítimo. Ou seja, você falar que outro Estado é artificial é uma maneira de questionar a legitimidade dele a partir de um pensamento historicista sobre o seu próprio Estado, colocando muitas vezes, né, que então você tem o direito a governá-los, que é uma separação artificial criada pela Guerra Fria, criada pelo sei lá o quê. Que nem a gente abordou, né, no começo do conflito, de que o que hoje a gente conhece por Rússia não existiria sem o Rus de Kiev, né? Então, assim, é uma coisa, é uma retórica sempre muito perigosa, né? Porque, assim, todo Estado nacional ele vai ter uma formação, uma criação de uma nacionalidade, de uma historiografia nacional, né? Uma versão oficial daquela história, criação de símbolos nacionais, criação de elos em comum. Então, assim, ninguém questiona, por exemplo, o direito da Itália existir como Estado. Tá? Então você fala Itália, né? Você pensa em coisas culturais da Itália que são pertinentes particulares da Itália. Ao mesmo tempo, o Estado italiano é uma invenção completamente recente. E o próprio idioma italiano é uma construção recente. O idioma italiano é o que antes era o idioma florentino, que era tido como idioma intelectual da Península Itálica e que foi imposto como ensino obrigatório universal com a criação do Reino da Itália na década de 1860. E por isso que existe uma grande resistência, por exemplo, na Campana, né, sobretudo Nápoles, que tem daí, né, tem essa discussão também, né, se é idioma ou dialeto, mas enfim, tem um napolitano que é algo que faz parte da identidade cultural, né? E que tem muita influência do castelhano também. Pela dominação espanhola. Tem o napolitano, tem o calabrês. Aqui em algumas regiões da colônia italiana, principalmente no sul do Brasil, ainda se fala muito o talian, né? Que seria o vêneto brasileiro, né? Que é uma variante local, enfim. Então assim, você falar, não, o Cazaquistão é um estado artificial, sei lá o que é um estado artificial. Cara, né? Se a gente olhar, todo estado vai ser uma criação artificial. Todo estado vai ser uma criação posterior. Claro que existe um processo de formação desses estados nacionais e que vão ser diferentes, mas tal estado é um estado artificial, o nosso é orgânico. Enfim, continuando aqui o nosso giro por outras notícias da guerra, a Rússia designou no último dia 3 oficialmente o Batalhão Azov como um grupo terrorista. Isso muito provavelmente é para facilitar o julgamento de eventuais integrantes do grupo neonazista que estejam sob custódia russa, né, por acusações de terrorismo, que permitem, né, inclusive, maiores penas mais longas, né? O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica pediu ontem, dia 4, o Rafael Grossi, pelo maior acesso dos técnicos da agência à usina, né, ao complexo nuclear de Zaporizhzhia, dizendo que princípios de segurança nuclear foram violados e o que está em jogo é bastante sério, dizendo que a integridade física da usina não está sendo respeitada e também que ela foi tirada, né, do grid de acesso remoto por técnicos da agência. Também ontem, dia 4, o Volodymyr Zelensky pediu por conversas diretas com o presidente chinês, Xi Jinping, que a gente vai falar mais no próximo bloco, é claro, né, e pedindo para que a China retire o seu apoio econômico à Rússia, né, dizendo que a China está contribuindo para a postura belicista invasora da Rússia. Também ontem, dia 4, a jogadora de basquete, Brittney Griner, foi formalmente condenada a 9 anos de prisão. Tá? Ela que estava ali com óleo de cannabis, né, para consumo em cigarros eletrônicos. E a gente comentou no programa passado, nós temos uma negociação em curso, né, para uma eventual troca de prisioneiros, envolvendo, de um lado, a Brittney Griner e um ex-marine dos Estados Unidos acusado de espionagem, e, do lado dos Estados Unidos, um grande traficante de armas, né? No caso, o Victor Bout. Lembrando que a Brittney Griner, ela foi detida na Rússia porque ela jogava na Rússia,
né, durante ali o período sem jogos na WNBA. E numa coletiva de imprensa recente, né, do Phoenix Mercury, que é o time que ela atuava pela WNBA, a sua colega, né, a armadora Skylar Diggs-Smith, acabou desabafando também sobre a maneira como a imprensa estadunidense está cobrindo esse caso em relação às jogadoras do time, né, porque elas têm tanta informação quanto os meios de comunicação dos Estados Unidos, elas não estão em contato com a sua colega e dizem que não conseguem se concentrar, né, em relação ao jogo, que elas estão muito tocadas também, mas que toda a coletiva é a mesma coisa, né, que elas estão sempre a ponto de chorar antes das partidas, né. E aí, duas notícias de hoje. O presidente da Turquia, o Erdogan, nosso querido Erdogan, não é nem tão querido assim, né? Foi até Sochi, no Mar Negro, onde nós tivemos as Olimpíadas de Inverno, alguns anos atrás, para se encontrar com o Vladimir Putin, né, para conversas sobre Ucrânia e Síria, né, conversas bilaterais e que não foram exatamente aí, né, divulgadas, né, a pauta e tal. E essas conversas, repito, hoje, né, vamos ver se teremos algum comunicado conjunto depois, a gente repercute no próximo programa. E também hoje a Rússia prendeu o físico Alexander Chipliuk, de 56 anos de idade, que coordenava o Instituto de Mecânica Teórica Aplicada de Novosibirsk, e nessa função ele estudava o desenvolvimento de mísseis hipersônicos, tá? E ele foi preso sob suspeita de traição, tá? Então, possivelmente, né, uma situação parecida daquele colega dele que faleceu de câncer, né, um tempo atrás, né, que é, tô aqui, sanções, crise, né, preciso dar um jeito de fornecer aqui um bom futuro para minha família, né, e aí algum ator externo, né, pode ser Estados Unidos, pode ser um país europeu, pode ser uma Arábia Saudita, pode ser uma Índia, pode ser uma China também, chegou e falou, você que manja aí dos mísseis hipersônicos, né, então, olha essa maleta aqui cheia de verdinhas para você, cheia de euros para você, e aí, enfim, foi preso hoje sob suspeita de traição. Aí, meu caro Matias, a gente começa um giro por outras notícias europeias e ainda no espaço soviético, indo para o Cáucaso, né, já que nós tivemos escaramuças na região de Nagorno-Karabakh, né, ou do Alto Karabakh, entre Azerbaijão e Armênia. Segundo as forças do Azerbaijão, no último dia 3, o Azerbaijão reprimiu um ataque armênio na região, tá? E segundo a Armênia, ocorreu uma provocação do Azerbaijão, tá? Que violou o cessar-fogo. Pelo menos 3 soldados morreram nessa escaramuças, tá? 2 armênios e 1 do Azerbaijão. A Rússia, que monitora, lembrando que nós temos forças de paz russas, né, ali na região, a Rússia relatou um aumento das tensões na região. E aí, o que acontece? Nós tivemos a guerra recente, em que o Azerbaijão derrotou a Armênia, recuperou diversos territórios. O Azerbaijão ainda quer outros territórios, especialmente o território, né, da autoproclamada República de Artsakh, que é uma região que internacionalmente está em território do Azerbaijão, porém com uma maioria de população armênia e tem autonomia e declarou a independência. A gente já falou disso aqui algumas vezes aqui no programa, inclusive com a presença do Heitor. E o que acontece? É o que a gente... Aqui vai ser o primeiro momento meio babaca de levantar a plaquinha de eu avisei, alguma coisa assim. Porque quando a União Europeia, né, fala, não, a Rússia ela invadiu a Ucrânia. A Rússia, a gente não pode mais comprar gás da Rússia porque a Rússia não é uma democracia e não tem um bom histórico de direitos humanos. E ela vai lá e faz o quê? Vai comprar gás do Azerbaijão, que também é um país autoritário, que também tem um péssimo histórico em relação a direitos humanos, que está envolvido num conflito, que gasta uma nota em armamentos, é um dos orçamentos militares mais desproporcionais que nós temos no mundo, digo desproporcional em relação ao tamanho do país e tamanho da população,
Então, assim, o Azerbaijão vai pegar a grana do fornecimento de gás, vai tentar, né, terminar a guerra com a Armênia que ainda está debilitada, até porque depois da derrota passou por crises internas, teve que realizar uma eleição e tudo mais, está com suas forças armadas enfraquecidas devido à derrota na última guerra. E aí o que vai acontecer? A União Europeia vai impor sanções contra o Azerbaijão? Ela vai poder abrir mão do gás do Azerbaijão, que ela vai comprar para poder abrir mão do gás da Rússia? Então a questão não é direitos humanos, a questão não é se você é legal, se você é bacana, a questão é se você é uma ameaça. A Rússia é uma ameaça para a União Europeia. É vista como uma ameaça por, né, diversos setores dentro da União Europeia. O Azerbaijão não é essa ameaça. O Azerbaijão é uma ameaça para a Armênia. Nossa, nota de repúdio. Somos contra a guerra na Armênia, somos contra a guerra no Nagorno-Karabakh e pronto, vai ser isso. Né? O Azerbaijão vai se recuperar, vai ter mais incentivos agora, né? Vai ter uma ficha de barganha forte, vai entrar recursos para comprar armas, repor drones perdidos, esse tipo de coisa, e vai então conseguir, né, retomar aí a sua política de conflito em relação à Armênia. Tá? Infelizmente é isso que provavelmente vai acontecer. Na Turquia, um dos países que a gente usa como coringa, né, às vezes põe no Oriente Médio, às vezes põe na Europa, a inflação quebrou um recorde em julho, né, a inflação mais alta nos últimos 24 anos, batendo quase em 80%. Indo agora para os Balcãs, né, tivemos tensões no último final de semana, já que o governo, né, do Kosovo, né, que tem autonomia, embora não tenha sua independência amplamente reconhecida, estava, né, com planos, né, de ordenar a troca das placas dos carros. Né? A gente mencionou esse problema uns 2 anos atrás, né, porque você tem um trânsito muito grande entre Kosovo e Sérvia, e aí o Kosovo queria ordenar a troca das placas dos carros. E os sérvios protestaram, os sérvios dentro do Kosovo, os sérvios que vivem perto da divisa, né? Tivemos ali tensões, tivemos barricadas, inclusive, pessoas armadas nas ruas, troca de tiros. A missão da OTAN para o Kosovo, né, emitiu uma nota dizendo que vai, né, garantir ali as suas funções de defesa do Kosovo e tudo mais. E aí o Kosovo aceitou por adiar em 30 dias implementar essa medida. Tá? A Sérvia também mobilizou ali seus atores políticos, né? E um deles, né, uma liderança política sérvia, disse assim, né, num tom obviamente provocador e remetendo, né, ao tom usado pela Rússia na Ucrânia, afirmando que a Sérvia será obrigada a começar a desnazificação dos Balcãs, ou seja, uma nova guerra no Kosovo, algo assim. E lembrando que em outubro teremos eleições na Bósnia, essas sim prometem ser um grande problema. Na fronteira ao sul, notícia de hoje, tá? O chefe, agora ex-chefe da inteligência grega, Panagiotis Kontoleon, renunciou ao cargo, tá? Dizendo que nós tivemos aí grampos irregulares, né, feitos pela inteligência grega. Né? Muito provavelmente será mais um escândalo do uso de aplicativos espiões, né, para celulares ali de lideranças políticas, algo assim. Cruzando o Mar Adriático, 2 notícias na Itália. Uma delas, infelizmente, um vídeo brutal, um vendedor ambulante nigeriano, na última sexta-feira, dia 29, ele foi assassinado, espancado na rua às claras, tá? De dia, filmado, né? E o homem italiano que o espancou, né? A vítima se chamava Alika Orgoshuku, de 39 anos, e o agressor, o assassino, se preferirem, chamado Filippo Ferlazzo, de 32 anos de idade, disse que o vendedor ambulante teria flertado com a sua namorada e insistido por alguma esmola. Tá? E as testemunhas falam que o cidadão italiano correu atrás do cidadão nigeriano e começou a agredi-lo, incluindo o uso da muleta que o nigeriano estava utilizando. E isso ocorreu na região de Marche, que nos últimos 6 anos já teve outros 4 casos de ataques a cidadãos nigerianos. E a esposa dele, né, disse que está se sentindo muito insegura e é necessário que haja justiça
para essa morte dolorosa. E o assassino, no caso, ele era um turista da região da Campânia, né, que fica do outro lado do país, né, já que Marches é banhada pelo Adriático. E, agora passando ali por Roma, pelo Vaticano, o Papa Francisco retirou a independência da Opus Dei, né, a organização católica de origem espanhola, né, ultraconservadora, ligada inclusive a teorias da conspiração, ligada inclusive a apoio às ditaduras militares na América Latina e ao apoio à ditadura militar franquista. E agora a Opus Dei vai ter que prestar contas à Santa Sé todo ano. Antes essa prestação de conta era feita a cada 5 anos. Tá? Então agora ela terá que prestar contas à Santa Sé todo ano. Na França, uma notícia, né, apenas para registro, uma notícia curiosa, mas que é complicada, né, porque uma baleia beluga, né, todo mundo já deve ter visto uma foto de uma beluga, né, ela foi localizada no rio Sena, na França, tá, apenas a 70 quilômetros de Paris. E o que acontece? As belugas, elas são das águas do Ártico, elas são das águas muito mais ao norte, muito mais frias. Ela estaria, inclusive, com problema de desnutrição. Vários grupos, né, ambientalistas já estão se mobilizando de alguma maneira para poder ajudá-la. Né? É a segunda aparição de uma baleia no rio Sena em apenas 2 meses, tá? E muito provavelmente isso tem ligação com as alterações climáticas, causando ela ter se perdido, né, sua orientação, enfim. Dizendo que também o Sena é muito barulhento, o que é nocivo para as baleias, enfim. Então vários grupos estão se mobilizando para tentar resgatar a baleia. E cruzamos o Canal da Mancha com uma notícia e um esclarecimento sobre o Reino Unido. A notícia é que o Reino Unido, o Banco da Inglaterra, elevou sua taxa de juros a 1,75%, sua maior taxa desde 2008. E o esclarecimento é o seguinte: no último programa, né, eu mencionei que dentro da corrida, né, dentro do Partido Conservador e da corrida, né, para ser o novo primeiro-ministro ou primeira-ministra do Reino Unido, o Rishi Sunak era o favorito. Né, porque ele ficou em primeiro dentro da votação dos parlamentares conservadores. Porém, alguns dos nossos ouvintes mandaram notícias com as pesquisas de opinião dentro do Partido Conservador como um todo, mostrando que a Liz Truss é a favorita nas eleições. Ela tem os melhores índices, ela que é a candidata Brexiteer, né, a pró-Brexit, ela é da ala direita do Partido Conservador, né, colocando assim. Mais à direita do Partido Conservador, próximo do Boris Johnson, e ela é a favorita. Tá? Então eu peço desculpas pelo dado errado que eu passei aqui, pelo comentário que estava errado. Então a Liz Truss, dentro das pesquisas do Partido Conservador como um todo, ela é a favorita nas intenções de voto.